O governador João Dória ameaçou ir à justiça contra prefeitos que não respeitarem a quarentena até o dia 10 de maio. A tentativa de amedrontar os chefes do executivo repercutiu de forma negativa na macro-região, já que diversas cidades flexibilizaram o isolamento e decretaram a reabertura das lojas. Após anunciar o Plano São Paulo para a reabertura gradual da atividade econômica no estado, João Dória disse que prefeitos devem obediência rigorosa da quarentena, determinada pelo governo, sem qualquer flexibilização ao isolamento antes do prazo. Faço aqui um apelo a prefeitos e prefeitas que não se precipitem, que não cedam à pressão local, seja de onde for, para liberar, ainda que parcialmente, o comércio ou outras áreas de serviços da sua cidade. Dória ainda ameaçou buscar na justiça a manutenção da quarentena nos municípios. Se não fizerem, por rebeldia ou por alguma decisão de ordem pessoal, política ou local, nós teremos que adotar medidas judiciais, como já fizemos em outros casos. Preferimos o diálogo, é sempre melhor dialogar, conversar e convencer, mas se necessário, utilizaremos a força da justiça. Na macro-região, o prefeito de Jaboticabal foi o primeiro a emitir um decreto permitindo a reabertura do comércio. As lojas começaram a funcionar em horários específicos na quarta-feira, com regras de distanciamento social, limite de pessoas e higiene. José Carlos Ori diz que a medida foi adotada porque o município não registra novos casos de coronavírus há mais de uma semana. Além disso, o número de suspeitos se mantém estável. A cidade tem 3 mortes de pacientes contaminados com a doença. Mas, segundo o chefe do executivo, é preciso respeitar a autonomia entre os poderes. Ninguém em nenhum momento achou que nós estamos agredindo, invadindo, abusando. Nós estamos de uma forma sensata, passo a passo. E a municipalidade tem também a sua autonomia, né, para tomar algumas decisões. Óbvio que se a justiça interpretar que eu tenho que mudar, eu acolho, mas acredito eu que Jaboticabal tomou mais uma vez o caminho e as decisões corretas. Sertãozinho também editou decreto permitindo, a partir desta semana, o funcionamento das atividades econômicas mediante a adoção de cuidados contra a Covid-19. A cidade tem 24 casos confirmados da doença e uma morte. Na cidade, o comércio em geral foi liberado, incluindo serviços não essenciais como academias, indústrias e atividades agrícolas. Eu converso agora com o prefeito Zezinho Gimenez pela internet. Prefeito, como o senhor avalia essa declaração do governador João Dória, essa intimidação em relação aos municípios manterem o isolamento social até o dia 10 de maio? Olá, tudo bem, Ximene? Boa tarde. Na realidade, o pronunciamento do nosso governador, sempre ele está intimidando as pessoas, né? Os prefeitos, né? E parece que ele esquece que os grandes responsáveis pelo município, que foram eleitos, que cuidam da saúde do município, né? São os prefeitos, né? E quando ele fala que o prefeito tomou uma decisão, que não sabe se é rebeldia, se é problema pessoal, se é político, né? A gente lamenta isso, porque o que nós percebemos que se hoje tem uma briga política em cima do coronavírus, é uma briga do governador Dória com o Bolsonaro. Você percebe isso a todo instante, né? O chefe do executivo ainda afirma que não vai voltar atrás da decisão de reabertura do comércio. E caso a justiça determine o isolamento total, o município vai recorrer. Zezinho, que deixou o PSDB recentemente, também diz que a forma autoritária de João Dória motivou a saída do partido. Realmente eu não aceito muito, né, o comportamento que ele tem dentro do PSDB, mas respeito ele, eu acho que é um bom administrador, mas ele esqueceu as raízes do PSDB, né? Então ele não ouve ninguém, a verdade é essa, né? Podia estar conversando na região, né? Agora que ele está tomando bastante pancadas, ele está falando em flexibilizar, em ouvir as regiões, porque cada região é uma região. A atitude dos mandatários de Jaboticabal e Sertãozinho provocou um efeito dominó.
Em Cravinhos, Brodowski e Batatais, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais também está permitido mediante cuidados, como o uso de máscaras e álcool em gel. Em Franca, o chefe do executivo, Gilson de Souza, também regulamentou o serviço parcial das lojas, em sistema drive-thru ou por retirada. O que fizemos não foi nada para confrontar o governo. O que nós estamos fazendo foi o decreto, onde você vai poder comprar no drive-thru, porque isso já é um lado que está sendo usado no estado de São Paulo, e uma solicitação da CIF, quando montou um plano de trabalho e apresentou então para a Prefeitura e para o Comitê de Enfrentamento. E juntos nós discutimos e analisamos o decreto, fizemos tudo dentro da legalidade e, na verdade, nós abrimos mais essa opção para poder fazer sem ferir o decreto. Esse advogado, especialista em direito público, afirma que as cidades, por terem autonomia de tomada de decisões, reconhecida até pelo Supremo Tribunal Federal, não podem arredar o pé. O governador pode tudo desde que previsto na Constituição Federal. Mais do que isso é abuso de poder, abuso de autoridade, e o caminho é processo impeachment perante a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vinícius Bugalho ainda acredita que a Justiça, caso seja acionada pelo governo, não deve tirar o poder das cidades que já flexibilizaram a quarentena. O Judiciário paulista, como sempre, respeitoso aos princípios constitucionais, vai aplicar o artigo 2º, vai aplicar o julgamento do Supremo e vai decidir pela autonomia dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e legislar a respeito da pandemia. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Araraquara também se manifestou diante da ameaça do governo e disse que desde o início do isolamento tem mantido em funcionamento áreas importantes para a população, seja na prestação de serviços, seja pela capilaridade na geração de trabalho e renda. Mas nenhuma dessas exceções caracteriza quebra dos objetivos da quarentena. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o advogado Jean Alves. Jean, como encarar esse posicionamento do governador que, durante a coletiva de imprensa, fez ameaça aos prefeitos que estão flexibilizando a quarentena? Muito boa tarde para você. Boa tarde também a você, telespectador que nos assiste. Devemos encarar com muita uma reserva, esse posicionamento do governo do estado de São Paulo. Isso porque este tom de ameaça proferido pelo governador em face aos prefeitos, aos chefes dos poderes executivos aqui da macro-região que decidiram flexibilizar a abertura do comércio, não pode vingar. Isso não passa de uma recomendação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já decidiu que os municípios têm competência e autonomia para disciplinar em questões de saúde e de comércio. Nós estamos diante de um pacto federativo. E o governo do estado de São Paulo, quando ele, então, ameaçador, ameaça inclusive cortar verbas dos prefeitos municipais, ele, na verdade, ignora lições fundamentais, elementares, ou seja, básicas do direito constitucional e do direito administrativo, como a descentralização dos poderes. Ou seja, o poder não está concentrado em um único ente da federação, seja ele a União, os estados ou o município. Mas este poder ele é repartido de acordo com o interesse. Em questões de saúde e comércio, como já adiantei, prevalece, inclusive com determinação do Supremo Tribunal Federal, a competência e o interesse local. Portanto, em outras palavras, os prefeitos da nossa macro-região têm plena autonomia para decidirem sobre as restrições e flexibilização em relação ao comércio e também a atividades culturais. Jean, os prefeitos, então, têm que seguir firme, não pode arredar o pé, inclusive acionar a justiça se for necessário? Na verdade, quem deverá acionar a justiça, se assim desejar, é o governo do estado de São Paulo. Os prefeitos aí, diante da sua autonomia e legitimidade para legislar de forma suplementar sobre saúde e comércio, não precisam, porque já tem o respaldo da Constituição Federal
artigo 30, inciso 2, e também de decisões, inclusive, recentes do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, quem deverá, se assim desejar, acionar a Justiça é o governo do Estado de São Paulo. Mas, para quem atua na área e tem acompanhado as decisões do Supremo Tribunal Federal, certamente não irá prosperar o desejo do governo do Estado de São Paulo de impor as suas normas aos prefeitos da macro-região. É importante que os prefeitos que receberem uma possível ação do governo do estado na justiça recorram dessa decisão embasado no que você disse, né, Jean? Há relatos também de que o governo tem ameaçado até corte de verbas dos municípios que não seguirem o decreto do estado. Isso é legal? Olha, isso não é legal, isso na verdade é muito grave, né? E diante de uma gravidade como a ameaça aos aportes do Estado para com os municípios, os órgãos de controle da legalidade devem ser imediatamente acionados. Quem controla o Poder Executivo é a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e também a Ordem dos Advogados do Brasil pode atuar visando aí proteger o interesse dos municípios a fim de que nenhuma medida política ou extramuros seja tomado em razão de possivelmente prejudicar os aportes que o Estado deve, por determinação legal, repassar aos municípios, que, da mesma forma, passam vários recursos através do direito tributário, através da tributação, ao Estado. Então, o Estado ele também recebe aportes do município. Portanto, este tipo de ingerência é flagrantemente inconstitucional, ilegal, não deve ser tolerado e os órgãos de controle da legalidade devem ser acionados a fim de bloquear este posicionamento que mais se assemelha aí a uma ditadura por parte do governo do Estado de São Paulo. Jean, antes do governador João Dória levar essa situação à justiça, não era importante ter diálogo com os prefeitos nesse momento? Sem sombra de dúvidas, né? Ele até mencionou a palavra diálogo na sua entrevista, mas não adianta você mencionar em forma formal o diálogo se, na prática, o diálogo não vem sendo exercido. Lembro também que a nossa macro-região é composta por uma região metropolitana por 34 municípios. E também os prefeitos dos 34 municípios têm que dialogar, não só entre eles, mas também chamar a participação popular e também recomendações técnicas da OMS e outros estudos de universidades importantes da região, a fim de que toda decisão política seja respaldada pelo interesse público por normativas técnicas e não simplesmente por opções partidárias. Em outras palavras, não só o governo do Estado tem que ter diálogo para com os prefeitos da região, ao invés de ameaçá-los, mas também os prefeitos entre si não podem esquecer que estamos na composição de uma região metropolitana e, portanto, os interesses são comuns. É claro que cada município tem a sua realidade, mas isso deve ser sempre dialogado com todos esses representantes. Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube.